Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 5. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não derrotaram. O Evangelho de João começa com esses versículos. Primeiro, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é eterno. João diz que no princípio era o Verbo. Ele não começou a existir quando os céus e a terra foram formados, muito menos quando o Evangelho foi trazido ao mundo. Ele tinha a glória com o Pai antes que houvesse o mundo. João 17:5. Ele é antes de todas as coisas. Colossenses 1:17. Existe desde toda a eternidade. Segundo, aprendemos que nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa distinta de Deus. É distinta de Deus o Pai, e ainda assim é um com Ele. João diz que o Verbo estava com Deus. O Pai e o Verbo, embora sejam duas pessoas, são ligados por uma união inefável. Desde a eternidade, onde quer que Deus Pai estivesse, ali também estava o Verbo, o Deus Filho, iguais em glória, coeternos em majestade, porém uma só divindade. Esse é um grande mistério. Feliz é aquele que recebe com a atitude de uma criança, sem tentar explicá-lo. Terceiro, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. João diz que o Verbo era Deus. Ele não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, investido de poder da parte do Pai, para redimir os pecadores. Não. Ele é Deus. Ele é o Senhor perfeito, é igual ao Pai, no qual concerne a sua divindade. Ele é Deus e tem a mesma natureza que o Pai, existindo antes da fundação do mundo. Quarto, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas. João diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Longe de ser uma criatura de Deus, como alguns hereges têm falsamente afirmado. Ele é o ser que fez o universo e tudo que nele há. Mandou ele e foram criadas. Salmo 148, versículo 5. Por último, aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda a luz e vida espiritual. João diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte eterna, e somente dela os filhos dos homens têm recebido vida. Provinham de Cristo toda a luz e toda a vida espiritual que Adão e Eva possuíam antes da queda. Era inteiramente procedente de Cristo toda e qualquer libertação do pecado e da morte espiritual, experimentada por qualquer filho de Adão desde a queda. Igualmente provém de Cristo qualquer iluminação de consciência ou entendimento obtido desde então. Em todos os tempos, a maior parte da humanidade tem se recusado a conhecê-lo, esquecendo-se da queda e da necessidade de um Salvador pessoal. A luz tem constantemente resplandecido nas trevas, e a maioria dos homens não a tem compreendido. Mas se qualquer um dos incontáveis seres humanos, homens e mulheres, já recebeu a luz e vida espiritual, deve tudo isso a Cristo. Esse é um breve sumário das principais lições que parecem estar contida nessa maravilhosa passagem. Todos temos de concordar que, nesses versículos, existem muitas coisas que estão acima de nossa compreensão. Contudo, nenhuma delas desprovida de sentido. No texto, há muitas coisas que não podemos explicar, mas nas quais devemos crer e com elas nos alegrar, com humildade de coração. Contudo, não nos esqueçamos de que
emanam do texto aplicações claras e práticas que nunca poderão esgotar-se nem ser conhecidas demais. Se desejamos conhecer quanto o pecado é excessivamente abominável, devemos ler com frequência esses 5 versículos do Evangelho de João. Notemos o tipo de pessoa que o Redentor da humanidade precisou ser a fim de providenciar a redenção eterna aos pecadores. Se para tirar o pecado do mundo foi preciso de ninguém menos que o próprio Deus eterno, é porque aos olhos de Deus o pecado é muito abominável que a maioria dos homens pode supor. A medida exata da malignidade do pecado é reconhecida quando consideramos a dignidade daquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Se Cristo é tão excelso, então o pecado é realmente abominável. Se desejamos conhecer o fundamento da esperança do verdadeiro crente, devemos ler com frequência os 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Observemos que o Salvador, no qual o crente é convidado a confiar, é nada menos que o Deus eterno, capaz de salvar cabalmente todos aqueles que por seu intermédio vêm ao Pai. Ele que estava com Deus e era Deus, é também o Emanuel, o Deus conosco. Demos graças a Deus por nossa esperança estar firmada naquele que é poderoso. Salmo 89, versículo 19. Em nós mesmos somos grandes pecadores, mas em Jesus Cristo temos um grande Salvador. Ele é a sólida pedra fundamental, capaz de suportar o peso do pecado do mundo. Aquele que nele crê não será de modo algum envergonhado. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6.